Sejam muito bem-vindos ao Completamente Sem Filtros e hoje a minha convidada é uma grande amiga minha, a Bruna, aquela que fez parte do Pod Galguê, a primeira temporada e que, se vocês disserem aí nos comentários, acho que ainda a convenço de fazermos um programa a falar sobre todos os bastidores, sobre tudo aquilo que aconteceu, não só a ela, mas também a uma outra pessoa que também fez parte e que acho que também irá aceitar participar desse programa, a falar sobre tudo aquilo que aconteceu nessa primeira temporada que arriscámos-nos muito, não é? Foi Muito. realmente muito complicado, porque era a nossa primeira vez em tudo, né? Ou Foi. seja, eu a comandar um programa, tu a editares e a seres a minha diretora, digamos assim, né? E produtora e tudo mais, sem estarmos realmente preparados e espero um dia podermos voltar a fazê-lo juntos, não é? Porque foi E muito sem bom. nenhuma instrução. Sem nenhuma instrução, sem nenhuma ajuda de ninguém profissional. É Foi mesmo. tudo a aprender ali na marra, mas correu muito bem. Acho que vamos fazer um programa a falar sobre, mas hoje o programa é diferente. Hoje vamos falar sobre relacionamentos. O título do programa de hoje vai ser Até que ponto devemos nos mudar, devemos nos moldar em um relacionamento por causa da pessoa que amamos? Em que é que mudarias? O que é que te moldarias? O que é que achas que é importante fazeres diferente ou seres diferente em alguma coisa por causa de alguém? O que é que mudarias? Eu acho que imagina, quando tu estás num relacionamento, tu não te deves moldar, mas tu tens que te moldar tipo, à personalidade da pessoa, tipo aos hábitos, à forma mesmo da pessoa viver. Acho que tu, quando tu vais partilhar a tua vida com outra pessoa, tu também tens que saber que também vais ter que te moldar à vida da pessoa. Então não acho que seja Sim, apropriadamente moldar, mas sim moldar-te à vida da pessoa, sim. sim, sim. Acho que não devemos de mudar quem somos, principalmente por outra pessoa. Exatamente. Acho que não devemos deixar de ser quem somos, de ter as amizades que temos. Acho que isso também já foi um tema debatido numa aula que tivemos na escola e onde falámos sobre as amizades num relacionamento, se o namorado ou namorada não quisesse que nós tivéssemos amizades de homens ou de mulheres, se nós deixaríamos de ter. O que é que tu achas sobre isso? Deixarias de ter amigos homens só por causa do teu namorado? Sendo eles gays ou não? Não, Mas acho para ti que são só teus amigos. não, acho que não. Imagina se chegar a um ponto de amizade que já não é assim tão amizade, né? Já fica a ser outra coisa. Acho que tu Não. tens o dever de te O, o, afastar da o pessoa. exemplo é, eles são teus amigos. Eles Não, se são for teus meus amigos. amigos, Para ti, eles são teus amigos e eles também te consideram como amiga. sim, se for mesmo amizade, yeah, sim. Mas para o teu Tipo, namorado, ele continuaria. pode dizer que não, que eles podem ser outra coisa porque eles são hetero, por exemplo. O que é que tu farias? Mas Mas para são os ti e meus para amigos. eles, tu és amiga deles. Sim, lá E eles está, são teus mas amigos. eu acho que, imagina, eu tentaria conversar com o meu namorado a dizer que são só os meus amigos e que se eu decidir namorar com ele ou fazer uma vida com o meu namorado é porque eu quero o meu namorado e não os meus amigos. Eu acho que tentaria explicar isso de uma forma geral. Uhum. É assim, eu continuaria com as minhas amizades, porque é assim, eu não vou deixar de estar com os meus amigos que conheço há mais tempo que a pessoa com quem eu estou, só por suspeitas ou por ilusões da cabeça dessa pessoa que não são reais, né? Então Sim, mas eu. tentarias ajudar, porque ciúmes vai sempre Não, não, haver. não é ajudar, eu acho que tentaria explicar a situação e tentaria convencê-lo de fazer, de não dizer isso, né? De não pensar isso. Achas que devemos ceder em certas coisas? É assim, eu acho que devemos ceder, por exemplo, em coisas que fazemos, como por exemplo, onde vamos sair, onde vamos e tudo mais, mas por exemplo, ceder, não sei, em estar com alguém em vez de estar com ele. Por exemplo, eu tenho que estar só com o meu namorado mas porquê que vais sair com os teus amigos? Pô, vamos sair nós. Ou seja, afastarias os teus amigos só para Sim. estar com ele? Não, não. Eu acho que quando tu estás num relacionamento, tu tens que saber muito conseguir dividir o teu tempo. Tu tens de ter o teu tempo para os teus amigos, tens de ter o teu tempo para a tua vida Para ti, e também tens que, sim. exato, e também tens de ter o teu tempo para o teu namorado. Então acho que tem que ser uma coisa muito bem conversada e que não, para não ter esse tipo de conflitos que acaba por ser um bocado desnecessário.
Acho que tu Uhum. tens de saber Também acho. dividir muito o teu tempo e, obviamente, que também tens que perceber que há lugares que, se calhar, uma pessoa que namora não pode frequentar, por exemplo, como tu podes frequentar num dia qualquer, que não estás a namorar com os teus amigos. Acho que tu tens de saber dividir essa coisa, que acho que a vida não muda, mas tens que, né, mudar algumas coisas que tu fazias Uhum. quando não namoravas. Sim. E eu quero saber a vossa opinião aí nos comentários. Se vocês também aceitariam se moldar, aceitariam fazer coisas diferentes que se calhar não fariam sozinhos, né? Vocês não fariam, mas por causa da outra pessoa fazem. É assim, eu acho que não aceitaria. Se é algo que eu não quero fazer, eu não faria. Por exemplo, alguma coisa que não. Mas Prontos, é não aquela faria. coisa, tudo depende. Quando tu estás Mas dentro de um relacionamento, tu se a ficas outra muito pessoa numa quer fazer, bolha. ela que faça. É. Não é? E não me leva a mim. Eu Sim. acho que, pelo menos é a Não, minha mas opinião, não sei. tudo depende. Porque é muito fácil falar do que fazer. E tu, quando estás dentro de um relacionamento, tu ficas numa espécie de uma bolha. Que tu pensas, né? Aquele tipo de pensamentos que só tu sabes e tudo. Mas, obviamente, que as pessoas que estão de fora conseguem ter uma melhor percepção daquilo que está a acontecer. Do que uma pessoa que está dentro Uhum. do relacionamento. Hum, Prontos, agora vou-te dar uns exemplos e quero ok. saber a tua opinião. Ou seja, são umas mini situações e quero Histórias, sim, saber sim. o que é que faríamos, né? Hum. Estás numa relação há 2 anos, o teu namorado diz-te que não gosta nada do teu melhor amigo, não aconteceu nada entre eles, mas acha que o teu melhor amigo tem demasiada influência sobre ti. Ou seja, ele influencia de certa forma como tu pensas, o que tu ages, pronto, e acha que influencia a tua relação com essa pessoa. E diz que não te está proibido de estar com ele, mas que gostaria que te afastasses ou que não tivesse tanta influência sobre ti esse tal teu melhor amigo. O que é que tu fazias? Não Eu sei. não sei, é assim. Tipo assim, Também depende. Ai, isso depende de muita coisa. é uma relação de 2 anos. Fogo. Ele ainda acha que o teu melhor amigo, estamos a pensar que seja, né, um melhor amigo, provavelmente seja hétero, não é? E, ou não, também pode ser um casal gay, também não está a especificar isso. Não sei, não sei Sim, realmente. sim, mas tudo depende. Eu acho que tentaria conversar e mesmo se ele quisesse impor alguma coisa sobre mim, acho que, né? Acho que é um bocado É que mau. temos que diferenciar o que é um relacionamento tóxico, toxicidade, ou seja, o que é que será que ele está a querer que tu te afastes daquela pessoa só Exato, porque sim. quer ter controle sobre ti e não quer que supostamente a outra Tu pessoa fales te com diga as outra pessoa. verdades, porque a outra pessoa está fora do relacionamento e vê tudo, não é? Quando estamos fora num Exatamente. relacionamento vemos tudo, quem está dentro nem sempre vê tudo. Então eu aqui não sei o que é que eu faria, sinceramente. Eu acho que veria o que é que estava ali a acontecer. Não, eu acho que dependeria também, obviamente, se, por exemplo, se eu passasse um bocado mais tempo com esse meu amigo, acho que eventualmente tentaria me afastar um bocado, mas não ao ponto de acabar totalmente a amizade, acho que não. Eu também acho que não. Eu não acho que não faria isso, mas iria tentar ver. Lá está, depende muito. Será que esse amigo está ali a dizer algumas coisas a ela ou a ele? Exato, Não exato, sei. exatamente. Está ali a fazer algumas coisas que está a incomodar ele e ela não se está a perceber? Não sei. É Pois assim, quero não. saber a vossa opinião. Caso número um, qual é a vossa opinião? O que é que fariam? Vamos ao caso número 2. Digamos que aqui, só pelo título, já digo que é um relacionamento tóxico. Aqui o título é Eu não gosto que use esse tipo de roupa. Ou seja, LOL. vais sair com as amigas e vestes uma roupa que gostas, prontos? Talvez mais atraente, mais sensual. O teu parceiro olha para ti e diz: Eu não gosto nada que saias assim. Toda a gente vai olhar para ti e se eu fizer isso contigo, tu também não vais gostar. Tu sabes que ele não está literalmente a proibir, mas meio que está. Está a mandar dicas E já. e ele vai ficar a noite toda chateado contigo, porque ele vai sair contigo, mas ele não gosta que tu vás assim. O que é que tu Não, fazias? eu acho que tudo depende da roupa. Por exemplo, se for um calção e um top, eu acho que tipo assim, não é nada que, né?
sim, Além do mais que as pessoas têm que usar aquilo que se sentem confortável. Então, se eu me também. sentir confortável numa roupa, e mesmo que o meu namorado fique chateado por alguma coisa, eu irei tentar conversar. Tudo se resolve à base da conversa, tá? Tudo se Claro. resolve à base... Depende também do assunto. Depende dos assuntos. Mas tudo se resolve à base da conversa. Então eu tentaria conversar. E mesmo assim, se ele achasse que poderia mandar naquilo que eu visto, eu sairia assim à rua na Ele mesma. tem que ter segurança, ele tem que confiar em ti, né? Exato. Acho que uma das Exato. bases de um relacionamento é a confiança. Se não houver confiança, esquece, não há É como verdade. uma Não, relação eu prosseguir, acho que né? pode eventualmente ter alguma peça de roupa que ele não goste, porque aquele ciúme normal, ok? Aquele ciúme normal, pronto, ok? Mas a partir do momento que ele diz, tu não podes usar isso porque, por exemplo, namoras, acho que aí já ultrapassou assim um bocado o E o normal. pior, e um- uma das sinais assim nesta frase que diz logo que pode ser um relacionamento tóxico é ele dar o exemplo que se fosse com ele, ela não ia gostar. Não ia gostar, sim. Essa parte aí já é um alerta. Porque ele está a dar o exemplo se fosse com ele, mas não é com ele. Porque é que nem está a dar esse exemplo? Ela tem que se sentir bem, Não, depende, acho supostamente. que depende acho que depende mesmo dos casos, acho que aí já é um bocado, acho que não, acho que ele não deveria ter dito isso, por exemplo, nesse caso. Não Até acho porque que supostamente ela vai com as amigas e ele supostamente também vai. também vai estar Então se lá, ele também então. vai, Yeah, né? exato. Não sei, é um E pouco é só confuso. mais uma discussão assim um bocado desnecessária. Pelo menos Eu ao meu acho que ponto de vista é. sim, sim. Eu acho que é só mesmo e ele queria também um pouco discutir, incendiar um pouco a relação e ali um pouco mostrar o Sim. seu nível de Até tóxico. porque se eles os dois namoram, é porque querem, né, a pessoa na sua vida, Claro, não vão procurar mais nenhuma. Então, claro. Não sei. Vamos ver. Digam aí nos comentários, caso número 2, qual a vossa opinião? E não se esqueçam, por favor, de clicar no like, comentar o que é que vocês estão a achar sobre este programa. É a primeira vez que fazemos assim este tipo de programa juntos. é Mas mesmo. acho que está a correr bem. Assim, eu também espero. É a primeira vez que eu estou a aparecer nas câmaras, portanto, É, mesmo no Pod temos Galga que ir. ela também não aparecia. Era só eu e o convidado. Bem, eu Mas ficava ao pronto, ladinho. é, é sempre atrás das câmaras, uma querida. Que depois vamos falar sobre que aconteceu muita coisa. Aconteceu muita Muito. coisa no Pod Galga que vamos ter que revelar. Vamos ter que pôr a boca no trombone. Vamos ao terceiro caso. O teu parceiro mantém contacto com a ex, porque continuam a trabalhar juntos. Não existe nenhuma prova de traição, mas tu percebes que eles falam bastante fora do trabalho e que ele nunca te mostra as conversas que tem com essa tal ex. Tu dizes que aquilo te deixa desconfortável e ele Confortável. responde: Não vou deixar de falar com uma pessoa porque tens inseguranças. O que fazias? Eu O que não é que eu sei. faria? Bem, como eu não posso dizer o que eu faria realmente, como eu não posso dizer o que eu faria realmente, Eu eu acho que sei o que é que acabava. tu fazias. Eu fazia a mesma coisa e vou dizer. Eu deixava ele dormir, apagava o telemóvel, punha lá a senha. Claro, tinha que haver um dia anterior para ver qual era a senha, caso Sim, mas ela eu não soubesse qual era. acho que já é muito mau. Ok, é uma relação de Ai, trabalho. Calma, é uma nesse relação de trabalho. quesito, eu acho que Ok, tudo faria isso. bem. Mas acho que, tipo, porquê é que tu estás a conversar com a tua ex? E além do mais, não me mostras a mim. Já Tem tem aí duas alguma opções. coisa. Olha, enquanto tu falava, já tive uma outra opção. A primeira opção era essa, durante a noite ia lá ao telemóvel dele. Outra opção era eu fazer amizade a alguém do lado do trabalho dele E, e pergun- saber de tudo. e E perguntar. dizer, Não, eu acho que eu tens iria. acesso às câmaras, É mesmo, eu acho que eu iria ser assim, um bocado mais, fica né, atenta. maluquinho. Exato. Ou eu iria ver no telemóvel sem ele estar a ver, porque e ele a ver, se ele não me conta, tem que ser, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, Isso eu portanto. sinto. É, Exatamente. Ou se até que não calhar, haja provas, ainda é exato, ou se calhar eu ia inocente. falar com a ex dele, dar assim umas palavrinhas, falar com Claro. ela. Mas também quem Então, procura acha. e é aquilo que eu quero fazer, né? Se eu estivesse nessa situação, eu queria Claro. saber a real verdade.
Mas Claro. eu acabava. Gostaríamos nós a ser tóxicos? Acho que não. Eu acho que não. Só estamos à procura da Acho verdade. que não. Primeiro que eu acho que ele nem deveria estar a trabalhar com a ex. Começando Por já por exemplo, aí. quem é chefe dele. Despede-se. Há muitos trabalhos aí pelo mundo. Mas ele ama o trabalho dele. Lá. Problema Pagam-lhe muito dele. bem. É um problema que é dele. Ele pode perfeitamente ir para outra empresa. Ou para ir para outro Ok, trabalho no mesmo ramo. Portanto, claro. eu acho que nós estamos a ser um bocado tóxicos. Eu acho que não. Eu acho que não. Estamos só à procura da verdade. E eu quero saber se vocês já tiveram alguma relação assim, já tiveram algum caso, têm alguma história para nos mandar, mandem, que a Mandem, eu gente quero ver vai também. ler e nós ainda fazemos outro vídeo a falar das vossas histórias. Por isso, mandem histórias, situações que aconteceram com vocês, de encontros e tudo mais. Também acho isso interessantíssimo para falarmos. Por isso, enviem as vossas histórias que nós vamos adorar falar sobre e comentar, dar a sua opinião ou talvez ajudar também. Talvez vocês É, estejam também a podemos precisar dar de uma pequena ajuda, ajuda. de algum conselho. A gente está aqui. Nós somos muito bons. Eu sou muito bom Muito bom. psicólogo, muito bom Uhum. terapeuta a dar É ajudas verdade. e tudo mais. Por isso, prontos. Vamos ao próximo caso. Prontos, comentem o que é que vocês acharam sobre o caso número 3 e o que é que faziam. Caso número 4. Tu tens um sonho profissional que pode obrigar-te a mudar de cidade, ou talvez de país, durante 2 anos. O teu parceiro diz-te que não queria, não quero, não, calma, não quero ir. Se fores, comigo, provavelmente, ainda dê para continuarmos a relação, mas se não fores, vamos ter que acabar. Porque é 2 anos, né? Que ele vai estar fora. Né? E então a relação, se calhar, não vai durar muito, né? Durante esses 2 anos, né? Ele provavelmente também, além de poder trair, Não, tu acho que podes também o pois. trair, Yeah. a Yeah, relação esfriar. Ou seja, ele sim, mas acho que lá está a não ser sei, não sei. consciente e está a dizer isso. Mas é assim, a pessoa também pode estar bem no seu emprego, ou seja lá o que estiver a fazer, e não querer ir com ele. Mas. Depois diz, não te proíbe de ir com ele, mas deixa claro que tem que escolher, digamos assim, entre a relação e o sonho que ele tem. Ou seja, ele tem essa decisão para tomar, não só de ficar com ela ou não, ir seguir o seu sonho, ou ficar com ela e esquecer o sonho. Mas a relação pode acabar. O que é que nós faríamos? Eu não sei. Eu não sei. Assim, olha, eu sempre concordo que o amor, imagina, se eu realmente estiver apaixonada por alguém, eu sou tipo, sou possível de fazer todas as loucuras do amor, porque se eu amo essa pessoa, acho que prontos. Então, se por exemplo eu eventualmente tivesse um namorado ou um marido que tivesse que sair do país para ir trabalhar no sonho dele, eu, por exemplo, iria com ele. Iria-me custar Sim, muito deixar a minha família aqui e tudo mais, mas acho que eu iria com ele. é, eu também. Eu também. Eu acho que eu Eu iria. seria também, eu acho que seria a outra pessoa. Eu acho que seria a pessoa que iria provavelmente trabalhar para fora. Não sei, não sei. Eu não sei o que faria, sinceramente, também. Yeah. Porque acaba que tu vais ter dedicado muita coisa da tua vida, né? E a pessoa Lá que está ao teu está. lado também. Então, mas se eu tivesse um marido ou um namorado que eu sei que realmente o relacionamento é saudável, que vai dar certo, eu iria com ele. Que é o homem da tua vida. Que é o Não homem da sei. minha vida, eu iria com ele. E tu, Gonçalo, irias? Não sei. Eu acho que sim, eu acho que iria. Iria. Por uma pessoa. Não pelo teu sonho, mas tipo tu pelo sonho da outra pessoa. Mas, por exemplo, que o meu sonho estava, no país onde eu estava e não iria conseguir realizá-lo. Ou seja, ele ia realizar o dele, mas eu não Mas tu iria não, já. conseguir continuar a realizar o meu, não Pois. é? Eu não Podes sei. sempre tentar no país para onde tu fores. Mas se E tu se não tiveres uma conseguir? oportunidade cá, se tu tiveres uma oportunidade cá e ele lá, Lá está. aí Por já é um bocado exemplo, complicado. por exemplo, eu vou com ele, tinha aqui a minha oportunidade, tinha aqui o meu trabalho que eu amava, e lá não tenho, e lá ele me trai, por Pois. exemplo, É por isso que eu estou né? a dizer. Eu só iria, por E exemplo, depois fico com o sem meu namorado ou o meu namorado. marido se realmente eu soubesse que era para sempre. Lá está, né? É Eu acho que complicado. sim. Mas, pois, depende. Vai ter que pensar É muito na vida complicado, é dele. complicado. O que é que vocês fariam?
entre um sonho, seja Ou uma profissional pessoa. ou seja o que for, ou o vosso parceiro ou parceira. O que é que vocês fariam? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que Eu eu não iria com ele. sei. Depende muito da situação onde estava no momento, né? No Sim. momento. Se eu estava já a realizar Nível bem o meu financeiro, até sonho, mesmo ou mesmo familiar e tudo, mas tivesse tudo bem, sim, em tudo da tua vida. não sei. Não sei. Quem sabe? Não está a acontecer, por isso não tenho uma decisão para Portanto, tomar. estamos livres, é isso. Portanto, é isso. Caso número 5 agora. Caso número 4 vocês também comentem, por favor, o que é que vocês acharam, o que é que vocês fariam, Quero o que é que saber vocês opiniões, tá, escolheriam. gente? Quero É saber, quero verdade. saber. E se vocês já tiveram essa situação de escolher entre a família, ou o namorado, ou parceiro, ou quem for, e o trabalho de sonho, ou algum outro sonho que não seja, digamos que a nível profissional, outro sonho qualquer. Por isso, digam aí nos comentários. Caso número 5. O caso é assim: tu adoras sair, ir a festas, estar com pessoas e tudo mais, e o teu parceiro odeia esse ambiente. Não gosta de férias, gosta de estar em casa. E prefere passar os fins de semana em casa e tudo mais. Ao fim de um tempo, começas a deixar de sair. Porque sabes que ele ia ficar mal quando sais e tudo mais, ele fica muito mal. E por isso tu abdicas, né, de sair, de ir às festas e de sair com as amigas e tudo mais. Abdicas. Porque sabes que ele não gosta disso. Um dia percebes que já não fazes metade das coisas de que fazias antes e ele nunca te pediu diretamente para parares. Foste tu que começaste a evitar. Isso é uma adaptação ou estamos a perder, digamos que também os nossos direitos na relação, não é? Digamos assim. Eu não sei. Eu acho que também Acho estamos que é uma a perder adaptação. os nossos. Ah, eu não Ok. acho. Não, eu acho que é uma Não acho. adaptação. Porque foi conforme o tempo, Eu uma acho que tu tens um coisa. equilíbrio. Não, sim, sim, exatamente. Eu acho que ela também poderia continuar a ir às suas festas, mas não com tanta regularidade que ia antigamente. Talvez. Sim. Sim, mas também poderia continuar a ir para as festas ou até mesmo podia puxar o namorado para ir com ela, mesmo que não goste, podia ver o ambiente para Claro, saber que porque é que ele realmente é não um ambiente abdica seguro. de querer estar em Exatamente, casa, exato. por exemplo. Então, acho que foi mesmo, pelo menos daquilo que eu percebi que tu leste, acho que foi mesmo uma adaptação mesmo dela, ou dele, né? De pegar e começar a ficar com ele. Mas se ela percebeu que já se estava a abdicar da vida dela, acho que foi uma adaptação demasiado. Acho que foi Eu demasiada acho que deviam adaptação fazer uma na vida semana dele. sim, uma semana não e por aí ia. Ou até Por mesmo irem os exemplo. dois. Acho que ele podia perfeitamente também abdicar um dia fora da casa dele para também viver no ambiente da namorada. Já que a É namorada isso. também abdicou do ambiente dela para viver no ambiente dele, na casa dele e tudo. Então acho que podia ser É. cinquenta É. cinquenta ambos. Também acho. Eu acho sinceramente isso porque quando abdicamos a 100% acho que não é bom. Porque é assim, a outra pessoa Sim, também está abdicada a alguma coisa? Ou somos só nós que estamos a exato. abdicar? Exatamente, Pois exato. é. Sentes isso? Que ele está abdicado a alguma coisa? Que ele está a sofrer também? Porque é assim, digamos que ela está a sofrer, digamos assim, por não poder sair com as amigas, né, e etc. Para fora, para as Exato. festas e Sim. tudo mais. Né, é complicado. É complicado. Mas Sim, mas prontos. também depende, né? Eles dois também podiam ir juntos, mas ele não gosta, Claro, yeah. ele não gosta. Para estar em Mas casa, podia abdicar na mesma. ver uma Netflix. Mas ele É, também podia abdicar, ir a uma festa uma vez. Acho que lá não tem mal está. nenhum. Lá está, uma vez por semana, por exemplo, ou uma semana sim, semana não, sei lá. Yeah. Acho que deviam de fazer. Não sei. Digam aí nos comentários, caso número 5 o que é que vocês fariam nessa situação? Caso número 6 o teu parceiro pega no telemóvel e tu tiras o telemóvel da mão e ele pergunta: porquê é que estás a fazer isso e porquê é que, porquê é que estás a fazer isso? E tu respondes: porquê é que eu não posso ver? E digamos que ele diz que tem direito à privacidade dele. Ou seja, que tu não tens direito de estar a tirar porque ele tem direito à privacidade dele. Ai meu Deus, tadinho. É assim. E digamos que diz: eu não tenho nada a esconder, por isso podes olhar.
Mas se eu tivesse, eu não te deixava ver. O que fazias? Digamos que isso pode ser uma desculpa, porque é assim, ele Sim. primeiro diz que tem direito à privacidade dele, depois já diz que podes ver, que se tivesse alguma coisa a esconder ele não te mostrava, ok? Ou seja, pode ser uma desculpa para que depois tu digas, não, não quero ver, tá, já É que me assim, deixas ok. ver, Tipo, dentro de um relacionamento tu tens de ter a tua privacidade, tens de ter sim, o teu tempo sozinho e tudo. concordo. Mas, porquê é que ele não deixaria a namorada ver o telemóvel dele? É porque Pá, está a esconder alguma coisa. Uma coisa, ok, também temos que ter tudo intenção que bem. ela, Ele ela está. pegou do nada. Ok, sim, isso eu também não acho correto. Eu acho que tu deverias, por exemplo, deverias pedir, olha, posso pegar no teu telemóvel para ver uma coisa? Ah, ok, tu estás a pedir antes, mas agora, não sei, ó Gonçalo, tudo depende de caso para caso. Por exemplo, se tu Claro. estiveres a achar alguma coisa que ele, por exemplo, está-te a esconder ou tudo, já é ok tu pegares sem ele descobrir, né? Já que ele não te conta. Mas agora, se for assim por livre e espontânea vontade, acho que tu deverias pedir, obviamente. Mas pela primeira reação dele, é porque ele está-lhe a esconder alguma coisa, né? Uhum, eu também acho. Próximo caso, digam aí o que é que vocês acham. Vamos ao próximo caso. A tua parceira não gosta da tua família. Sempre que há um jantar de família ou um almoço de família, ela fica desconfortável. Porque diz que a tratam mal, que tu não percebes o lado dela, confunde aquilo que ela diz com aquilo que os pais dizem dela. Ou seja, digamos que a opinião dela, digamos que não tem muito valor. E pronto, diz que não quer ir, que não se sente bem e que não quer ir. E ele não compreende. O que é que farias? É assim, é Depende. família. Depende. A Pai e namorada, mãe. a família, por exemplo, a família estava realmente a tratá-la mal? Lá está, não sabemos. É assim, supostamente sim, né? Supostamente sim. Imagina, eu sou do favor que, Ela tipo, diz que não ok, se sente, é a se minha sente família, desconfortável e que a tratam sim, mal. Então, pronto, então, pronto, ok, é a minha família, entendes? A minha família vai vir em primeiro lugar do que o meu namorado, mas eu não me sentaria numa mesa da minha família deles a falarem mal do meu namorado. Eu, pelo menos, não primeiro, aceitava. primeiro, ele não conhece a própria família. Exato. Segundo, isto acontece como? Às escondidas dele, ele não vê. Exato. Será que os pais são tóxicos e não querem que ele esteja a Exatamente, namorar? porque é um bocado Tem muitas desnecessário, porque é opções. assim. Sim, porque é assim, é a tua família. Tu tens que saber a tua família, tu tens que saber como é que é a tua família. Até para as partes boas, para as partes ruins. Tipo assim, toda a gente sabe o que é, tipo, a tua família tem de mau, né? Então acaba porque, eu não sei, olha, o conselho que eu dou a esse rapaz ou a essa rapariga que tem a namorada que se está a sentir mal é para ele abrir os olhos. E para ele ver a Acho que maldade sim. da família. Acho que sim. É só isso. Ainda ficou muita coisa por falar, ainda ficam muitos assuntos para dizer, muitas situações, Exato. mas isso eu quero saber de vocês. Digam aí exemplos, situações, histórias que aconteceram com vocês e eu irei, se calhar, voltar alguma outra vez com a Bruna para falarmos sobre isso. Por isso, comentem, cliquem like, se inscrevam aqui no canal. Já chegamos aos 500 inscritos, rumo aos 600. Logo, logo fazemos 2 anos de GLG Entretenimento. Por isso sigam também lá nas redes sociais da GLG Entretenimento e também a GLG News, notícias e fogo às 24 horas de todo mundo. E vamos por aí. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau!